Olá, alunos, tudo bem? Como foram de férias? Tudo tranquilo? Espero que estejam renovados, né? Para nós retomarmos o semestre. Tem um espectador aqui, meu cachorro, aqui embaixo. Bom, esse bimestre nós vamos começar revisando, né, a função afim. Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que horário vocês vão ver esse vídeo. Vamos revisar a função afim, tá? Para nós estudarmos as inequações do primeiro grau e darmos continuidade ao conteúdo com as outras funções estudadas no primeiro ano, na primeira série, né, do ensino médio. Nós vamos estudar ainda função quadrática, função exponencial, função logarítmica, tá? Bom, como é caracterizado uma função afim? Aqui eu coloquei como um exemplo, tá? Que a gente vai resolver, mas antes disso vamos falar aqui rapidinho. Como é caracterizada uma função afim? Uma função afim é do tipo f de x igual a x mais b. Ou também pode ser y igual a ax mais b. Certo? Esse a e esse b, a e b são números reais, certo? Eles são chamados de coeficientes. O a é chamado de coeficiente angular e o b é chamado de coeficiente linear. Coeficiente angular, por que ele tem esse nome? Ele vai ser a tangente da inclinação, certo? Do gráfico que representa a função. E o b é o linear, é onde a reta vai interceptar o eixo y, né? O eixo das ordenadas, o eixo que é a imagem, né, do eixo x, o eixo das abscissas. Bom, pode ser f de x igual a x mais b ou pode ser y igual a x mais b. Aqui está dizendo que o y está em função de x, certo? Observem que a caracterização da função afim é um polinômio, né? Essa expressão é um polinômio do primeiro grau. Por isso ela é chamada também de função polinomial do primeiro grau. Alguns professores, né, alguns alunos têm o hábito de chamar de simplesmente função do primeiro grau. Bom, não está certo, mas também, né, não é uma coisa, não é um erro tão grave. Tá? No caso, quando se falar em função do primeiro grau, está se referindo à função polinomial do primeiro grau, tá? Que é o nome correto. Tá? Bom, caracterização, o que é a raiz de uma função do primeiro grau? A raiz da função é caracterizada como valor que anula a função. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui f de x igual a 2x menos 5, observe que se eu fizer f de 5 meios, né, vou substituir o x por 5 meios, vou achar a imagem de 5 meios. Como vai ficar? 2 vezes 5 meios menos 5. Observe que o 2 simplifica com 2. O que sobra? 5 menos 5, que é 0. Então, 5 meios é o valor que anula a função, que faz com que o resultado seja 0. Tá? Então, a raiz dessa função é x igual a 5 meios. Lá no gráfico a gente vai ver que a raiz é onde a reta intercepta o eixo y. Né? Falando em gráfico, o gráfico de uma função afim, ele é o quê? É uma reta. Tá? Ela pode ser crescente. Quando é que ela é crescente? Quando o a for maior que 0. Tá? Por que isso ocorre? Como eu falei, o a é chamado de coeficiente angular. Né? O coeficiente angular é a tangente da inclinação dessa reta, é a tangente desse ângulo aqui. Ó. Então, se essa tangente for positiva, qual é a dedução que a gente tem? A tangente é positiva no primeiro quadrante. Eu acho que vocês não estudaram isso ainda, né? Mas é a justificativa, tá? Tem uma justificativa também algébrica, mas ela é um pouco mais complicada. Vamos falar aqui da tangente mesmo. A tangente é positiva no primeiro quadrante. Então, esse A
Quando esse A for maior que zero, a função será crescente. E quando esse A for menor que zero, a função será decrescente. Como é que eu sei que é crescente e é decrescente? Por que recebe esse nome? Ela é decrescente por quê? Porque você aumenta os valores de x, os valores de y diminuem, tá? E ela vai ser crescente quando você aumenta os valores de x, os valores de y também aumentam, ok? Bom, por último, vamos lembrar aqui como é que faz o estudo do sinal da função. Olha só, se a função for crescente, ou seja, se o A for maior que zero, o comportamento do gráfico vai ser de que forma? Vai ser isso aqui, né? A função é crescente. Aqui está a raiz, que é o valor que anula a função, né? À direita da raiz, o que vai acontecer? Se eu tivesse aqui o eixo y, né? À medida que você afasta da raiz, no sentido positivo, o que vai acontecer aqui? As imagens, né, que são os valores de y, também são o quê? Elas vão sempre crescer, elas terão sempre o sinal positivo. E vai acontecer o contrário para os valores menores do que a raiz, né? Nesse caso, as imagens serão sempre o quê? Estarão sempre abaixo da origem do eixo y. Então aqui o sinal é negativo. Então, ficando um pouco aqui bagunçado, por conta do espaço, mas depois a gente faz um exemplo detalhado, tá? Então os sinais como é que ficam? Se o A for maior que zero, a função é crescente. Aí eu vou ter aqui a raiz. Tem uma maneira de a gente achar a raiz, tá? Vou mostrar para vocês aqui. A direita da raiz vai ser sinal positivo e a esquerda terá sinal negativo. Se a função for decrescente, o A será negativo, né? Aqui está a raiz. A direita será negativo e a esquerda será positivo. Ok? Eu falei agora há pouco, né? Como é que acha a raiz de uma forma geral? Como a função é ax mais b, o que é a raiz? É o valor que anula a função, ou seja, é o valor de x para o qual f de x é igual a zero. Então se eu pegar aqui, ó, o ax mais b, né? Como o f de x é o mesmo, se eu pegar o ax mais b igual a zero, o que nós vamos ter? Ax mais b igual a zero, ax igual a menos b, x vai ser quem? Menos b sobre a. Então isso aqui, ó, menos b sobre a, vai ser sempre a raiz de uma função afim, tá? Onde o b é o coeficiente linear e o a é o coeficiente angular, ok? Bom, vamos fazer esse exemplo que está aí. Bom, aqui eu tenho a função f de x igual a menos 3x mais 1. E eu quero responder esses 4 itens aí, né? Primeiro, eu quero saber quanto é f de menos 1 e quanto é f de 3. Ou seja, quero saber qual é o ponto, né, qual a imagem quando x for menos 1 e qual a imagem quando x for 3. Basta fazer o quê? F de menos 1, eu venho aqui no lugar do x e coloco menos 1. Então, menos 3x vai ficar menos 3 vezes menos 1 mais 1. Quanto é menos 3 vezes menos 1? É 3. 3 mais 1 é 4. Então, a resposta é f de menos 1 igual a 4, certo? Com isso, eu tenho um ponto, né? Eu tenho um ponto lá no gráfico que representa essa função. Que ponto é esse? Menos 1 para x e 4 para y. Ok? Vamos aqui o f de 3. Menos 3 vezes, no lugar do x eu coloco 3. Mais 1. Ok? Menos 3 vezes 3 é menos 9. E menos 9 mais 1 é
menos 8. Aí qual seria o ponto? 3 para x e menos 8 para y. Certo? Bom, a raiz da função. Nós acabamos de ver que a raiz de uma função afim é o quê? X igual a menos b sobre a. Certo? Como, nesse caso, o b é 1 e o a é menos 3, qual vai ser a raiz aqui? Menos 1 sobre menos 3, né? Menos dividido por menos aqui, negativo dividido por negativo, né? Vai dar 1/3. Então essa é a raiz da função x igual a 1/3. Ok? Que ponto que eu teria de representação? A raiz é o que zera, não é isso? Então se eu substituir lá o x por 1/3, qual vai ser o valor de y encontrado? 0. Uma outra maneira de achar a raiz, se você não quiser usar direto esse valor menos b sobre a, você pode simplesmente fazer o quê? Eu quero saber onde é que o f de x é 0. Então eu venho aqui, ó, no lugar do f de x eu coloco 0. Ou seja, menos 3x mais 1 igual a 0. Aí se torna uma equação, né? Uma equação do primeiro grau. Isso aqui igual a menos 1, troco os sinais. 3x igual a 1, x igual a 1/3. Observe que dá o mesmo resultado, tem que dar, né? Novamente eu tenho qual ponto? 1/3 para x e 0 para o f de x ou para y. Ok? Gráfico da função. O que eu preciso para esboçar o gráfico de uma função afim? Preciso de 2 pontos. Por quê? Porque o gráfico de uma função afim é uma reta. Ok? Bom, mas eu tenho 3 pontos aqui que eu já encontrei, né? Menos 1, 4, 3 menos 8, 1/3 e 0. Vamos usar esses dois aqui. Menos 1 e 4, 1/3 e 0. Vou fazer aqui na mão mesmo. Menos 1 e 4. Menos 1 para x, 4 para y. Tá aí. O pontinho que representa, né? 1/3 e 0. 1/3 é aproximadamente o quê? 0,3, né? 0,333. Então, se aqui eu tenho 1, 1/3 vai estar mais ou menos aqui. 1/3 e 0. Isso aqui é a raiz. Esse cara aqui é esse pontinho é a raiz, né? No caso x igual a 1/3 é a raiz da função. Então eu tenho aí os 2 pontos, né? E ligando os dois, eu vou ter o gráfico da função. Eu posso colocar aqui assim, f de x igual a menos 3x mais 1, ok? Essa função, ela é crescente ou decrescente? Observe que o a aqui, ó, negativo, né? Porque o a é quem? Menos 3. Menos 3 é menor que 0. Observe que essa função é o quê? Decrescente. Você aumenta os valores de x, os valores de y vão diminuindo, né? Um exemplo aqui, ó, que a gente pode ver. Quando o x é 1/3, o y é 0, né? Se eu pegasse lá o 3, x igual a 3, o y será quanto? Menos 8. Se eu pegasse aqui, então, se eu fosse marcar esse ponto, aqui está o 3, o y estaria aqui embaixo, né? Ela vai fazer isso, certo? Vai passar aqui embaixo, mais ou menos aqui. Não vou colocar porque nós vamos usar esse espaço aqui, tá bom? Por último, estudar o sinal. Bom, estudar o sinal fica muito fácil, né? Quando eu tenho o gráfico. Eu não preciso dele todo, eu só preciso de uma parte dele, né? Para estudar o sinal. Eu preciso saber quem é a raiz. No caso, a raiz aqui é quem? 1/3. Preciso saber se a função é crescente ou decrescente. Nós sabemos que ela é decrescente, né? Porque o
o A, né, que é o menos 3 aqui, o A é menor que 0. Então ela faz isso, né? Para estudar o sinal, não precisa do gráfico completo, tá? Eu já tenho ali o gráfico que a gente já fez no item C. Então observe que o sinal aqui vai ser positivo, né? Porque está acima da origem, né? Do eixo Y. E aqui ele vai ser negativo. Agora, como é que eu escrevo isso, né? A função é maior que 0, positiva, ou seja, ela tem sinal positivo onde? Para, não posso escrever para, não gosto muito de usar essa seta não. F de x é maior que 0 para x o quê? Menor que 1/3, certo? Nesse intervalo aqui, vai até menos infinito, né? O sinal é positivo. A função f de x é igual a 0 para x igual a quanto? Quando é que a função é igual a 0? É justamente na raiz. Qual foi a raiz que nós encontramos? 1/3. E a função terá sinal negativo, né? Aqui ele é positivo, aqui ela tem sinal negativo. Quando? Para x maior que 1/3. Então, à medida que eu aumento aqui os valores de x, o sinal vai ser sempre negativo, porque a imagem vai sempre diminuindo o seu valor, tá? Então é isso, pessoal.